Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, juntos na companhia deles, Paulo Renato. Deus nos abençoe e nos inspire. Maria de Fátima Miranda. Muita paz, que Jesus nos conduza. E o Pablo ali na condução técnica. E claro, com vocês aí que nos acompanham pelo seu radinho de pilha, pelo seu radinho elétrico, pela internet, pelo YouTube, por todos os meios, né, pelo nosso site, que a Rádio Rio de Janeiro coloca à disposição dos nossos ouvintes para o estudo da doutrina espírita. E aqui, no caso, juntos estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, estamos no capítulo 29, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. Vamos hoje ler o item 333. Tudo 3 aqui, hein? E Allan Kardec diz o seguinte no item 333. Há ainda outro ponto não menos importante, o da regularidade das reuniões. Em todas, sempre estão presentes espíritos a que poderíamos chamar frequentadores habituais, sem que, com isso, pretendamos referir-nos aos que se encontram em toda parte e em tudo se metem. Aqueles são ou espíritos protetores ou os que mais assiduamente se veem interrogados. Ninguém suponha que esses espíritos nada mais tenham que fazer senão ouvir o que lhes queiramos dizer ou perguntar. Eles têm suas ocupações e, além disso, podem achar-se em condições desfavoráveis para serem evocados. Quando as reuniões se efetuam em dias e horas certos, eles se preparam antecipadamente a comparecer e é raro faltarem. Alguns mesmo há que levam ao excesso a sua pontualidade. Formalizam-se quando se dá o atraso de 1/4 de hora. E se são eles que marcam o momento de uma reunião, fora inútil chamá-los antes desse momento. Acrescentemos, todavia, que, se bem os espíritos prefiram a regularidade, os de ordem verdadeiramente superior não se mostram meticulosos a esse extremo. A exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como tudo o que seja pueril. Mesmo fora das horas pré-determinadas, podem eles, sem dúvida, comparecer e se apresentam de boa vontade, se é útil o fim objetivado. Nada, porém, mais prejudicial às boas comunicações do que os chamar a torto e a direito. Quanto isso nos acuda a fantasia e principalmente sem motivo sério. Como não se acham adstritos a se submeterem aos nossos caprichos, bem pode dar-se que não se movam ao nosso chamado. É então que ocorre tomarem outros o lugar e os nomes. É interessante essa colocação de Allan Kardec no sentido de que é preciso nós entendermos que os espíritos também têm as suas responsabilidades. Se nós não estudarmos, e é muito interessante, lendo a obra de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, André Luiz vai trazer algumas nuances do mundo espiritual mais próximo à nossa realidade, que são os espíritos da nossa condição e um pouco acima e outros um pouco abaixo, mas da realidade de um trabalho contínuo no mundo espiritual. Não há ociosidade, a não ser para os espíritos ociosos,
Mas em se tratando de espíritos bons, espíritos que estão buscando o trabalho do bem, todos têm muitas responsabilidades. Vemos lá na colônia Nosso Lar, por exemplo, André Luiz citando que o próprio Clarencio, com as suas atividades de ministro, o governador, todos cumprindo com horas de trabalho, e muitos aproveitam das suas horas, teoricamente, em que não estariam trabalhando em algum objetivo específico para outras tarefas, outras visitas, outros trabalhos de ajuda, mas em nenhum momento você vê os espíritos parados. E a gente imagina que pode ficar a qualquer momento chamando o espírito como se ele estivesse à nossa disposição. Daí Kardec dizer aqui no item 333 que nós temos que ter a regularidade. Então, se você tem a sua reunião, o seu evangelho no lar, que você tenha o dia, que você tenha a hora, porque os espíritos que irão estar juntos nesse trabalho vão comparecer naquele dia e horário que eles vão se programar para isso. Se você tem a sua reunião mediúnica marcada para um determinado dia às 8 horas, você não pode um dia fazer às 8, no outro às 7, no outro às 10. Por quê? Os espíritos que ali estão, eles têm responsabilidades. Eles também têm compromissos. Isso é difícil para algumas pessoas entenderem, não é, Miranda? Parece que o espírito está sempre à disposição. Porque nós somos indisciplinados nos nossos afazeres materiais, então fica um condicionamento, não é? Nós vamos observar que ele fala aqui do ideal dessa disciplina e tal, e ele observa que aqueles que são mais rigorosos, quando tem um atraso de 15 minutos, eles já dizem que estão realmente, né? Eles reclamam. Estou falando dos espíritos. Mas ele nos diz também que quando se faz necessário, eles dão toda a assistência. Quer dizer, existe uma disciplina de horário, de dias, mas sabemos que existem emergências. Não é? E os espíritos sérios, quando eles sabem do objetivo sério, da necessidade, da utilidade do socorro, eles atendem essas emergências. Aí nos lembramos do livro Memórias de um Suicida, quando aquele companheiro que vem à crosta querendo ver a família, ele fica frustrado porque a família está toda em estado de degradação, e ele é recolhido novamente à colônia. De maneira muito lamentável, ele é colocado na solitária para que não venha perturbar o grupo de companheiros que estavam lá. E naquele desespero, ele lembrando do filho preso, da filha embriagada, prostituída, ele ora sentidamente a Maria de Nazaré, e está lá registrado no livro que Maria pede que a filha dele seja socorrida imediatamente. Gente, quando nós lemos isso, aí enquadramos essa emergência. Os espíritos superiores, o bem não tem limite para se fazer bom. É como Kardec diz aqui, se o objetivo é sério, certamente eles irão atender o chamado. O limite do amor é o amor sem limite. Agora, nós, criaturas encarnadas, com condicionamentos perniciosos, acostumados a ficar na negligência, não é? Porque eles não são exigentes a nível de rigorismo, os espíritos superiores, mas eles não são aqueles desleixados. A indisciplina é um desleixo, é uma característica da nossa inferioridade. Então precisamos nos organizar e colocar esses limites para nos disciplinar. Mas aquele que tem um pensamento e um sentimento voltados para o bem é instrumento do bem na hora que a necessidade dele se fizer. É isso mesmo. É o que os médios, no caso, né, têm que se conscientizar, que nós falamos em outros programas, da regularidade, de manter a regularidade em termos de presença nas reuniões. E as reuniões em si, como o Eduardo mesmo falou, deve ter dias e horas marcados, de modo que os benfeitores espirituais se organizem, não só para que eles ali estejam, mas que possam levar outras entidades espirituais necessitadas daquela palavra, de consolo desse ou daquele recurso, provindo do mundo espiritual, com os recursos físicos, inclusive. Então, toda a regularidade é necessária, e essa regularidade vai dizer também do crescimento em termos de qualidade do trabalho. Às vezes a pessoa reclama que o trabalho não vai bem, isso, aquilo, outro, mas
ela não mantém essa regularidade. Só foram 3 médios, tem uma reunião que tem, digamos, 10 médiuns, né? Foram 3, a pessoa não faz o trabalho porque está faltando mais da metade, aí vamos deixar para outra reunião. Então dá mais foco à questão da quantidade, né? E mesmo com um médium, ou com uma pessoa frequentando a reunião, dependendo da reunião, a pessoa pode fazer a reunião. A pessoa fala assim, não vou fazer reunião com o médium, porque não é aconselhável. Tudo bem, você não faça a reunião chamada mediúnica, não vai evocar espírito, não vai receber espírito, mas tem um estudo. Pega esse médium, valoriza a boa intenção dele, ele deixou as tarefas de casa, as tarefas com a família, né, outras tarefas particulares, às vezes deixou até um problema de doença em casa, embora o filho ou alguém lá esteja medicado, mas é uma preocupação, né? E ele foi preocupado com a família, mas foi à reunião porque é uma pessoa responsável. Então, se não se pode fazer uma reunião dita mediúnica, aproveite a boa vontade do médium, daquele que está ali, e faça estudo com ele. Leia o livro dos médios, leia a obra básica, leia as obras do André Luiz, reflita sobre reuniões anteriores, né, porque instrui aqueles desencarnados que ali estejam e valoriza a presença da pessoa, que senão a pessoa fala assim, desestimula, fala assim, não vou não, porque está chovendo muito, acho que hoje o ciclano não vai, fulano não vai, tem jogo, não sei o que, sei lá. A pessoa vai enumerando porque conhece as características do frequentador e fala assim, somos 5, fulano não vai, esse cara não vai, também não vou não, porque da última vez que eu fui não teve reunião. É isso mesmo. Né? Infelizmente a gente age assim. Então, temos que ser regulares, não só em termos de presença, mas em termos de conteúdo. Manter uma regularidade no conteúdo, como a gente faz aqui no estudo, a gente mantém uma regularidade no conteúdo, uma continuação no conteúdo. E isso pode e deve ser feito em qualquer reunião da casa, seja mediúnica ou não. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui na companhia do Paulo Renato, da Maria de Fátima Miranda. Estamos estudando o capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. E o item que nós acabamos de ler é o item 333. Sobre essa questão da regularidade e de os espíritos terem seus compromissos, seus trabalhos e não estarem à nossa disposição, é interessante o diálogo de Kardec, que está colocado no livro Obras Póstumas, com o espírito de verdade. Kardec, naquele momento, não tinha noção de quem era o espírito de verdade. E o diálogo é muito interessante. Vou trazer alguns pontos. Kardec pergunta a ele assim, meu espírito familiar. Ele chama... É por causa do Zéfiro, que ele conhecia antes, que era espírito familiar. Ele ainda não tinha muita noção dessa questão da hierarquia. Então ele chama de meu espírito familiar. Quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? E o espírito responde, para ti chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. 1/4 de hora. Que são... 15 minutos. 15 minutos. Muito pouco, né? E aí eles têm uma conversa aqui sobre um trabalho que Allan Kardec estava realizando. E ele diz que tinha um equívoco, pede que Kardec relesse esse trabalho. Kardec diz, mas eu já li, já reli, já consertei. Não, mas continua lá. Relê da 3ª, 30ª linha e com um grave erro depararás. Grave erro. E Allan Kardec diz que realmente foi lá depois. Ele ainda argumenta, mas eu rasguei o que eu escrevi ontem. Aí o espírito diz, não importa. Isso não impediu que a falta continuasse. Relê e verás. E Kardec efetivamente confirma que aconteceu. Mas, ainda interessado, né, na presença daquele espírito, Kardec mais à frente pergunta, eu poderia evocar-te em minha casa? E aí responde o espírito de verdade, sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-las. Kardec confirma, ele diz o seguinte, com efeito, durante cerca de 1 ano, nenhuma comunicação escrita obtive em minha casa. E sempre que ali se encontrava um médium com quem eu esperava conseguir qualquer coisa, uma circunstância imprevista a isso se opunha.
Somente fora de minha casa lograva eu receber comunicações. E aí Kardec estava achando muito pouco tempo esse negócio aí, não dá para vir mais vezes não, para a gente conversar. Ele tinha muitas dúvidas, queria fazer a coisa acontecer. E aí ele pergunta assim, poderias vir mais a miúde e não apenas de mês em mês? Aí o Espírito de Verdade responde, sim, mas não prometo senão uma vez mensalmente, até nova ordem. Então você vê que os espíritos, e olha que era uma tarefa de extrema importância, mas há a disciplina, há a regularidade, e o Espírito de Verdade, que o próprio Allan Kardec nos leva a crer que seria o próprio Jesus, não poderia estar à disposição de Kardec ali o tempo todo. Até porque nós não temos a noção do não que... Não deixaria de assisti-lo pelo pensamento. Nunca, mas sempre daí estaria uma junto. coisa Embora à ostensiva, disposição dele, excelentes médios. Exatamente. Não basta ter excelentes médios. Mas é interessante que o próprio Allan Kardec, ele vai insistir, ele não tinha ainda muita experiência naquele momento, nesse trato com os espíritos, e ele até insiste também perguntando, terás animado na Terra algum personagem conhecido? E aí o espírito responde, já te disse que para ti eu sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. E aí, Paulo Renato? Ponto. Não tem muita conversa fiada, não, né? Não dá para enrolar. Sim. O Chico contou, tem num livro, acho que é Lindo dos Casos de Chico Xavier, que certa feita, o Emmanuel tinha um horário lá para psicografar o livro, escrever o livro, né? Certa feita o Emmanuel, ele estava conversando com as pessoas que foram visitá-lo, vinham de outro estado, e a tal horário lá, ele viu o Emmanuel entrar lá para a sala onde ele deveria se concentrar. E ele continuou lá na conversa, né, com os amigos. Bom mineiro, né? Um tempo depois, o Emmanuel falou para ele, o compromisso. Mas as pessoas viram isso mentalmente, né? As pessoas vieram de longe e tal. Aí o Emmanuel deixou. Um tempinho depois, o Emmanuel voltou e falou, se você não vier, eu vou embora, porque eu tenho que fazer. Eu entendo 15, 20 minutos de conversas inúteis para socialização. Mas 1 hora de conversa nesse sentido não tem sentido. Aí o Chico disse que desconversou lá dos amigos e foi lá atender ao chamado da psicografia. Quer dizer, o Emmanuel, embora seja considerado um espírito rigoroso, é bem tolerante. Sim. E ensinou o Chico, por diversos meios, a disciplina. Não a disciplina rigorosa, prejudicial, Sim. mas a disciplina do compromisso. Tem compromisso, os espíritos até falam sobre isso. Não deixe a pessoa esperando por questões de só menos importância. Você tem compromisso para 2 horas, por exemplo, né? A não ser que você tenha um trânsito ruim, uma complicação dessa que a gente não pode evitar, mas evita aquele negócio, daqui ali é rapidinho, né? Eu chego em 2 minutos. E às vezes nessa negligência de horário a gente se atrasa e depois fica lá remoendo o remorso, poxa, me atrasei, né? Ou justificando. E às vezes tem casas que, dependendo da reunião, eles fecham a porta mesmo. Fecha. Deu horário, fechou a porta. Aí você morava tão pertinho, né? Tá tão pertinho, chegou atrasado, não pôde entrar e fica lá num remorso destrutivo. Então, vamos manter a regularidade no sentido das reuniões, dos horários, uma certa disciplina, mas sem cair na doença do horário, ficar preso absolutamente ao horário, porque ele disse que também é um sinal de inferioridade. A gente fica valorizando mais o externo do que o interior. E às vezes melindrando, constrangendo um companheiro bom de trabalho que chegou atrasado por um motivo absolutamente justo. Então o rigor em qualquer coisa pode ser muito prejudicial. E a gente lembra aqui o que já foi estudado, que os benfeitores, embora pareçam estar ao todo o tempo ao nosso lado, têm os seus compromissos. E se nos atendem nessa ou naquela necessidade, é porque eles se ajustaram aos compromissos dele, no sentido de, dependendo da prioridade, de vir nos atenderem. Mas a gente não pode tornar isso rotina, né? Pensar que eles estão a nossa absoluta vontade, porque a gente pode cair numa situação infeliz, no sentido de virar joguete dos espíritos mentirosos, dos espíritos que nos desejam conduzir para o mal. Então, ficar sempre
na reserva, se manter na reserva, pedir a Deus a orientação e a proteção necessária, se for permitido que aquele benfeitor espiritual nos atenda àquela necessidade, mas ficar aguardando a vontade de Deus e não querendo impor a nossa vontade a espíritos que a gente reconhece serem muito mais nobres, muito mais inteligentes, sábios que nós mesmos, né? Nós nos lembrávamos na fala anterior do Paulo Renato, do depoimento de um amigo. Ele narrando que ele estava escalado para dirigir uma reunião em determinada instituição, que a frequência de encarnados não era muito grande. Mas houve alguma coisa lá, eu não sei, e a pessoa abriu o centro, não é? Deixou ele porque tinha que atender outras situações e saiu. Não chegou nenhum encarnado para a reunião. E as duas pessoas escaladas para estudarem, à época, pelo que colocou, eu acho que era o Evangelho e um livro do Seara dos Médios, era uma coisa sobre mediunidade. Os dois também não compareceram. Deve ter sido algum atropelo de garrafamento, o que foi. Ele falou, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Miranda, eu dirigi a reunião. Então, eu abri a reunião com a oração, eu fiz o estudo do Evangelho, explanei, e na outra metade eu fiz o estudo do Seara dos Médios, explanei e cumpri o horário, fui para casa. Eu falei, meu filho, você foi muito bem inspirado, porque Chico fez reunião sozinho durante 3 anos, com um cachorro assistindo. Impressionante, né? A perseverança de 3 anos. Isso é disciplina. Isso é que é disciplina, né? Olha. E o seguinte, acreditar no que faz. Sim. E ele via porque também. Saber que não está sozinho. Né? Na verdade, a evidência dele se aperfeiçoou, se desenvolveu nessa reunião, segundo o relato dele. Foi. Se ele tivesse se negado a cumprir com a obrigação dele, ele, digamos, hipoteticamente, poderia não ter uma evidência tão clara quanto tinha depois, porque, segundo ele mesmo, a evidência dele se desenvolveu ali. Ele foi se capacitando ali. Né? Então, às vezes, recusar a oportunidade de um trabalho, embora em situação não tão favorável, é abrir mão de recursos que aquela reunião, que aquela situação poderia nos dar para experiências mais complexas, para experiências, digamos assim, mais protetoras de nós mesmos, né? No sentido do trabalho do bem, porque às vezes a gente fala assim, estou no trabalho do bem, ajudo um, ajudo o outro, mas os benfeitores sempre dizem que o trabalho do bem nos protege do mal que porventura, digamos assim, sintonizemos. Sim. Porque dentro de nós temos inclinações não muito saudáveis. Então, pelo que nós estamos lendo, sintonizamos com aquela faixa de espíritos que tem as mesmas tendências que nós. Então, o trabalho do bem nos protegerá de nós mesmos, no sentido de que estaremos sempre renovando as ideias, num meio, num grupo, sendo catalogados, registrados, numa equipe espiritual boa, que trabalha no bem, em nome de Jesus, e a própria presença desses benfeitores em derredor de nós, nas tarefas que desempenhamos, a própria presença deles inibe as nossas más inclinações e de alguma forma afasta espíritos mentirosos, malfazejos e aqueles que desejam não só a nossa perda, mas a perda do trabalho em que estamos envolvidos. Então, o trabalho do bem, a gente, no momento, deve entendê-lo como um processo de cura, mais do que um processo de iluminação para nós mesmos. Miranda? É o nosso tratamento, não é? Porque o trabalho mesmo é dos espíritos, a tarefa é nossa e eles vêm nos socorrer. Chegamos aí ao final de mais um programa, agradecendo a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam, ao Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda, ao Pablo na técnica. Semana que vem, não se preocupem, estaremos aqui novamente, se Deus quiser e permitir, né? Mantendo a regularidade, né? A disciplina no estudo aqui desta obra maravilhosa que é o Livro dos Médios de Allan Kardec. Vai estudando em casa. Semana que vem nós iremos dar continuidade aí no capítulo 29, no item 334, já falando das sociedades propriamente ditas. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Queridos amigos, estamos de volta. Como sempre fazemos, vamos a um breve retrospecto do programa anterior. Nele nós demos continuidade ao estudo do assunto Espíritos Impostores, o falso Padre Ambrósio, objeto de matéria publicada por Kardec na Revista Espírita de julho de 1858. Padre Ambrósio era uma figura venerável que havia sido objeto de uma matéria em um jornal da época, e pelo teor do que se dizia a respeito da matéria, que relatava uma sessão em que esse Padre Ambrósio teria estado, Kardec considerou que não era lógico que aquilo pudesse ser de Padre Ambrósio. Então ele invocou o espírito de Padre Ambrósio, o verdadeiro, e dialogou com ele. Então, no programa anterior, nós iniciamos o estudo e depois chegamos ao ponto em que hoje nós vamos iniciar, que é na pergunta número 8. Então, continuemos estudando o diálogo do codificador com esse espírito que considerava Kardec, até então, que se tratava do verdadeiro Padre Ambrósio. E nós vamos ver que Kardec continua fustigando o espírito para realmente se convencer de que era o verdadeiro Padre Ambrósio. Então vamos ler a pergunta número 8. Kardec, na 7, havia perguntado sobre como os espíritos não transmitiam seus ensinamentos, né? E a respeito disso ele insiste. Desde que essa doutrina deve ali ser ensinada mais tarde, quer dizer, lá onde houvera a manifestação do falso Padre Ambrósio, parece-nos que, se o fosse imediatamente, aceleraria o processo e evitaria que alguns tivessem dúvidas prejudiciais. Reparemos a independência de Kardec na pergunta. O Espírito havia dito que lá o falso Padre Ambrósio se manifestou e os espíritos superiores não o desmascararam, mas mais tarde a verdade viria à tona, etc. Então Kardec está fustigando o espírito com quem ele estava dialogando, considerando o verdadeiro Padre Ambrósio, e então indagando que seria mais próprio e aceleraria o progresso se os espíritos superiores não deixassem acontecer esse tipo de coisa. E o espírito responde da seguinte maneira, agora é o Padre Ambrósio respondendo a Kardec. Os desígnios de Deus são sempre impenetráveis. Não há outras coisas que à vista dos meios empregados para atingir os objetivos não vos parecem incompreensíveis? Então, aqui o Espírito está falando sobre os desígnios de Deus serem impenetráveis. E continua, é preciso que o homem se habitue a distinguir o verdadeiro do falso, pois nem todos poderão receber a luz de um jato, ficariam ofuscados. Nós estamos vendo que Kardec
talvez ainda não esteja convencido mesmo de que se trate do verdadeiro Padre Ambrósio, porque ele está insistindo com o Espírito. Então, como na pergunta anterior havia aquela questão de que os Espíritos teriam adiado o esclarecimento lá para as pessoas que se deixaram enganar pelo falso padre Ambrósio, então Kardec insistiu e faz uma contestação. Poxa, por que isso? Por que os espíritos superiores não resolveram logo, não esclareceram logo? E então o espírito que responde a Kardec, supostamente Padre Ambrósio, ele diz assim, que os desígnios de Deus são impenetráveis. Ora, isso não pode ser levado ao pé da letra. Por quê? Porque há determinados desígnios de Deus que realmente são impenetráveis, estão fora do alcance até da própria humanidade, quanto mais de algumas pessoas que estão fazendo uma reunião e procurando descobrir uma parcela da verdade. Mas isso não significa que algum dia aquilo não será conhecido. Num planeta como o nosso, de provas e expiações, no qual reencarnam espíritos, onde há mais ainda uma porcentagem maior do mal do que do bem, em nós mesmos, cada um de nós, existe ainda uma predominância do mal sobre o bem, como se fala. Por isso é que o planeta em si se configura pela predominância do mal sobre o bem. Num planeta como o nosso, é claro que haverá alguns assuntos, ou até muitos assuntos, que não seremos capazes de entender. Mas em muitos superiores, é claro, isso será penetrado. Então, os desígnios de Deus um dia serão de todos conhecidos. O exemplo maior que tivemos foi de Jesus, né? Eu e o Pai somos um, disse Jesus, porque um espírito crístico, então é diferente. Agora, foi muito interessante o espírito dizer, e Kardec colocou em itálico na Revista Espírita, que era necessário que nós aprendêssemos a distinguir o verdadeiro do falso. É aquela postura de que nós, mesmo espíritas acostumados com o trato da doutrina espírita, até acostumados com reuniões mediúnicas, acostumados a dialogar com espíritos desencarnados nas sessões, temos que estar constantemente alertas para que não sejamos enganados pelos espíritos, e temos que distinguir o verdadeiro dos falsos. E vale a pena, inclusive, nós fazermos a extensão do conceito. Se isso vale para desencarnados, vale também para os encarnados. Como dizia Jesus, nós precisamos ser mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. E no final da resposta, o Espírito diz a Kardec que o conhecimento tem que ser dado gradativamente. A luz não pode ser lançada sobre nós como um jato, porque nós não teríamos capacidade de absorvê-la, nós ficaríamos cegos. Kardec, nesse ponto do diálogo com o Espírito, talvez estivesse quase convencido de que estava falando com o verdadeiro Padre Ambrósio. E muda totalmente o curso da conversa e faz 3 perguntas de cunho doutrinário. Vamos ver quais são essas perguntas e as respectivas respostas. A de número 9. Terias a bondade de nos dizer vossa opinião pessoal relativamente à reencarnação? E o Espírito responde: os espíritos são criados ignorantes e imperfeitos. Uma encarnação única não bastaria para que tudo aprendessem. É necessário que reencarnem a fim de gozarem a felicidade que Deus lhes reserva. E Kardec pergunta: dá-se a reencarnação na Terra
ou somente em outros globos? O espírito responde: a reencarnação se dá conforme o progresso do espírito, em mundos mais perfeitos ou menos perfeitos. E Kardec faz mais uma pergunta. Isto não esclarece se pode ocorrer na Terra. E o espírito responde: sim, pode ocorrer na Terra. E se o mundo, melhor dizendo, se o espírito a pede como missão, ser-lhe-á mais meritório do que se a pedisse para avançar mais rapidamente em mundos mais perfeitos. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Vamos comentar essas perguntas e as respostas, que realmente foram muito interessantes. Na de número 9, Kardec solicita a opinião pessoal do espírito sobre um tema fundamental da doutrina espírita, a reencarnação. Essa é uma pergunta tipo sabatina. Por quê? Porque a essa altura Kardec já tinha em mãos, já tinha estudado, prescrutado, já tinha mergulhado profundamente no estudo da reencarnação. Tinha recebido mensagens de milhares de lugares do mundo inteiro. Então, reencarnação já era tida e sabida por Kardec como um item absolutamente fundamental do ensino dos espíritos. Aí ele pede a opinião pessoal do espírito comunicante, certamente para verificar se a opinião pessoal do espírito batia com aquilo que a concordância do ensino dos espíritos ensinava a respeito da reencarnação. Então ele está checando o espírito. Padre Ambrósio fala então na criação dos espíritos, né, ignorantes, imperfeitos, simples, e na necessidade, no objetivo da reencarnação. E reparem que na resposta ele fala na necessidade da reencarnação, associando-a a gozar a felicidade merecida. O que se infere que esse espírito não está se referindo à Terra, porque a Terra é o tipo do lugar em que realmente não se está aqui para gozar a felicidade. Nós estamos aqui para enfrentar provas e expiações. Então Kardec, ao perguntar assim ao espírito, o espírito respondendo dessa maneira, que o objetivo seria gozar da felicidade, etc., a resposta não satisfez a Kardec, como nós vamos ver. Por que não satisfaz a resposta a Kardec? Porque ele pergunta como é que a coisa funciona na Terra. Na Terra, como é que funciona na Terra? E então, nessa resposta à pergunta, o Espírito, ele fala, na realidade, na pluralidade dos mundos habitados, que aparece em O Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, e de uma maneira que configura realmente o caráter progressista da reencarnação, ou seja, o caráter básico da reencarnação, que é ensejar ao espírito progredir durante essa reencarnação, em qualquer mundo que seja. Por que nós estamos dizendo isso? Porque justamente o título desse item no Livro dos Espíritos é Transmigrações Progressivas. O que significa que nós podemos reencarnar no mesmo mundo várias vezes e podemos reencarnar em outros mundos. Inclusive lá no Livro dos Espíritos, Kardec, quando perguntou isso, se era possível a gente reencarnar em outro mundo, o Espírito respondeu que sim, inclusive mencionou que a ele, Kardec, já havia acontecido aquilo.
Então, na pergunta número 11, que nós já lemos, então Kardec pede ao espírito absoluta clareza na resposta. Não dá para o espírito ser vago. Então ele responde, o espírito, pressupondo um espírito com progresso suficiente para reencarnar em mundo superior à Terra. Por quê? Porque na resposta o espírito diz que se o espírito pedir para reencarnar na Terra para uma missão, é mais meritório do que reencarnar num mundo superior a fim de dar curso natural ao seu progresso como espírito. Então, a resposta do espírito, se foi específica com relação à reencarnação na Terra, foi também específica com relação ao grau evolutivo do espírito que estava sendo objeto da resposta. Esse tipo de cuidado a gente tem que ter no estudo da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, por exemplo, quando a pergunta é de ordem geral e diz respeito ao planeta Terra, então nós temos que entender que de um modo já a resposta, nós temos que entender que diz respeito a, de um modo geral, os espíritos reencarnados no planeta Terra se comportam dessa maneira. Por quê? Porque nós temos no nosso planeta, reencarnados, espíritos dentro de uma faixa razoável de diferença de progresso evolutivo. Não é isso? Então, se a pergunta não é específica, um espírito ainda no início de progresso espiritual, isso é uma pergunta específica. Se a pergunta não é assim, se a pergunta é assim, um espírito no seu progresso espiritual, aí é uma pergunta genérica. Um espírito, não está especificado se é um espírito imperfeito, inferior, se é um espírito superior. Então é genérico. No que é genérico, a resposta se aplica de maneira geral. Então, a rigor, nós teríamos em quase todas as respostas do Livro dos Espíritos, a gente teria que ter em mente no planeta Terra de uma maneira geral, e aí vem a resposta. Kardec não ia fazer isso. Então, quando é para especificar espíritos superiores, está especificado espírito superior no Livro dos Espíritos. Quando é espírito inferior, espírito inferior. Quando é recém-desencarnado, fala recém-desencarnado. Enfim, quando é um espírito que tenha se suicidado na reencarnação anterior, tem que se dizer um espírito que tenha cometido suicídio na sua última encarnação, nesta como é que pode ser? E no trato com os espíritos, quem tem essa vivência no meio espírita precisa ter este cuidado de especificar as perguntas a fim de ter respostas claras e objetivas, como Kardec faz com esse espírito Padre Ambrósio. Esta matéria é muito interessante, não só por tudo que nós já estudamos até agora, como também porque nas perguntas seguintes, Kardec convida os dois espíritos que haviam se comunicado na tal sessão que fora objeto da matéria do jornal espiritualista que chamou a atenção de Kardec. Então Kardec viu a matéria no jornal, um espírito se dizendo Padre Ambrósio, outro espírito se dizendo um rei, Humberto II, ou um nome assim, Clemente II, talvez o Papa, Clemente XIV. Ora, pelo teor da matéria, Kardec considerou que não era razoável que se tratasse do Padre Ambrósio. Então, o que ele fez? Kardec invocou o espírito
do verdadeiro Padre Ambrósio. E teve esse cuidado todo, que nós vimos nos 2 programas, no anterior e neste de hoje, para chegar à conclusão se era realmente ou não o Padre Ambrósio. Checou o espírito o tempo todo. Então agora o que ele vai fazer? Ele vai chamar os 2 espíritos que se manifestaram na tal sessão do jornal. E vai dialogar com esses espíritos, depois dialogar também novamente com o Padre Ambrósio. E vai tirar limpo as coisas. Então há pessoas que acham que espiritismo é coisa assim, fosfórica, espírito, pauta espiritual. Não é não. Espiritismo é coisa de prática objetiva de dia a dia da vida. Os espíritos interagem conosco a cada instante. Nós vivemos em contato com os espíritos desencarnados. Eles nos intuem, às vezes atuam tão fortemente sobre nós que nos dão até repercussões físicas. A gente sente arrepios, sente tremores, sente frios, sente calores, pela ação dos espíritos. Por isso é que Kardec chama esses médios sensitivos, porque são suscetíveis a sensações físicas por ação dos espíritos. Então, lidar com espíritos é uma coisa natural. A gente tem que conversar com os espíritos, vamos dizer assim, como a gente conversa com as pessoas. O espírito se manifestou, a gente conversa com ele como se ele estivesse encarnado, na maneira de conversar, na naturalidade da conversa. Agora, evidentemente que se nós quisermos respostas a respeito da pátria espiritual, nós vamos fazer perguntas específicas relativamente à realidade da pátria espiritual. Enfim, o trato com os espíritos tem que ser uma coisa que a gente considere normal, natural. O que não significa que vai se vulgarizar isso, e qualquer pessoa sem estudo de doutrina espírita, sem preparo para isso, se meta a ficar interagindo com os espíritos desencarnados, porque realmente estará com isso se expondo a uma obsessão. Então, no próximo programa, como dissemos, nós vamos, em continuidade a esse diálogo de Kardec, nós vamos, então, abordar a conversa dele com os 2 espíritos, em princípio impostores, que se manifestaram lá na matéria, na seção objeto da matéria do jornal, e falará também, novamente, com Padre Ambrósio, para chegar então a uma conclusão definitiva a respeito desses espíritos. E se nós prestarmos atenção, nós veremos que Kardec, nesta matéria, está nos dando uma verdadeira aula de como fazermos uma pesquisa relativamente a espíritos desencarnados. E é diferente de uma reunião pura e simples em que a gente vai conversar com algum espírito, que a gente possa julgar que esteja perturbando uma pessoa, aquela pessoa está desesperada, a família está desesperada. Então, numa conversa como essa, o que o dirigente da reunião faz é procurar sensibilizar o espírito para ele pensar um pouco mais e descobrir por ele mesmo que não interessa estar fazendo aquela perturbação na pessoa. Mas num caso como este, que nós estamos estudando da Revista Espírita, Kardec estava fazendo uma pesquisa. Ele estava buscando enriquecer o trabalho que ele já estava fazendo, que já havia publicado a primeira edição de O Livro dos Espíritos, e estava avançando para enriquecer o seu estudo do ensinamento dos Espíritos, para codificar a doutrina e publicar então os diversos livros do chamado Pentateuco Kardeciano. No próximo programa, então, nós daremos continuidade a esse estudo, desejando-lhes muita saúde e muita paz nesse momento em que encerramos o programa de hoje. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.